eu sou a Debbie e seja bem-vindo a mais um Study Vlog. Eu já queria falar pra vocês que eu tenho um problema com perfeccionismo. Eu acabo sendo muito perfeccionista e eu acabo me ferrando por causa disso. Por isso, a demora de postar aqui no canal, tá? Desculpa. Bom, eu vim mostrar pra vocês como eu estou estudando pra física, que é uma matéria que eu tô vendo pela primeira vez assim, porque eu tô ainda no comecinho do ensino médio. Agora vamos falar da parte mais interessante, que é como eu estou estudando para física. Eu estou estudando pelo professor Davi Oliveira, da Física 2.0 no YouTube. Eu estudo realmente pelo YouTube, porque, gente, tem conteúdo no YouTube abundantemente. Não faz sentido eu pagar um cursinho focado para o ensino médio. E eu estudo basicamente dessa seguinte forma: eu pego, ele tem vídeos que é maravilhoso, é uma sequência de vídeos do conteúdo. E aí, pelo menos o que eu tava estudando, que era a unidade de medida, ele tinha explicando a parte teórica do conteúdo e depois ele resolvia algumas questões com você. Graças a ele, ontem na minha aula de física eu consegui resolver algumas questõezinhas, alguns exemplos que a professora colocava. E pra mim tava ficando muito claro e eu tô gostando da física. Só que é algo que eu também quero dar esse conselho pra vocês. Não se apeguem às matérias que vocês sabem. Pelo amor de Deus. Porque, pelo menos na minha escola, você depende de 3 notas para fazer uma nota. Então, acaba que é melhor você estudar para as 3 matérias do que só para uma e se sustentar nela. Então, estudem também principalmente para as que vocês menos sabem, porque as que vocês mais sabem só revisa, olha ali um pedacinho e vê se você tá entendendo certinho, mas foca nas que vocês não sabem direito. E após ver o conteúdo, resolver algumas questões, eu decidi fazer um resuminho mais organizadinho para eu ver se eu realmente estava entendendo alguma parte da teoria. E, cara, é surreal como uma videoaula me fez aprender física em alguns segundos. Minutos, no caso. Porque eu não gastei muito tempo estudando física e já comecei a entender. Claro que de um dia ao outro eu vou revisando o conteúdo para ter uma noção, mas não é todo santo dia que eu tiro assim um tempinho para estudar focadamente. Mas eu acho que deu para me aprender bastante coisa. Eu também peguei algumas pesquinhas do conteúdo que o professor tinha passado na sala de aula para ter uma noção. E depois disso, eu tive uma mudança de professor nessa semana. O professor teve que trocar por conta das desavenças que aconteceram. E a forma que a professora novata explica é bem melhor do que o professor antigo. E assim, eu senti uma facilidade maior de aprender na aula dela. Eu gostei muito da dinâmica que ela faz, porque ela passa uma parte teórica, mas ela tenta colocar a gente para fazer mesmo exercício, que é o que abre mais a mente da gente. Então acaba que eu achei muito mais interessante a dinâmica dela do que do outro professor. Mas, enfim, os dois são maravilhosos e eu amei as aulas de todos os professores que eu estou tendo de física. Na verdade, só tive dois e agora vai permanecer a que veio ontem me dar aula. Nesse momento eu já estava finalizando as anotações de física, porque eu só estava fazendo mesmo uma parte da teoria e depois eu já fui passando marca-texto nas coisas, organizando, deixando tudo bem centralizado e dando certo assim para minha visão e o que ia ficar melhor. Depois disso eu fui terminar de copiar uma atividade de letiva de linguagens para poder depois eu responder e já deixar pronta, porque agora todas as matérias que geralmente eu tenho mais dificuldade, ou eu sei que eu vou esquecer de responder, eu sempre pego e já vou respondendo logo no dia que o professor passa, ou então no dia seguinte, na manhã seguinte. E aí,
pelo menos uma vez na semana, eu tenho que deixar adiantado todas as minhas atividades pra num certo dia da semana eu não ter nada pra fazer, porque eu acabo gastando a minha manhã inteira indo na psicóloga, por conta que aqui em casa é bem difícil pra mim ir, então eu tenho que fazer assim as coisas no pulo. Então, realmente, eu tenho que me organizar pra poder eu ter o compromisso de ir na psicóloga e de resolver também as minhas coisas, porque eu aproveito também pra resolver algumas coisas que às vezes eu tô precisando de alguma coisa, vou comprar. Então, eu me organizo toda pra ter um dia na semana pra eu ir na psicóloga, porque senão saúde mental, gente, também é muito importante, principalmente pra você que é estudante, porque principalmente nessa fase de você entrar no ensino médio, nesse novo ensino médio também. Já falei sobre essa pauta aqui. Nunca falei muito sobre a saúde mental, mas eu tenho uma certa propriedade, porque, pelo menos na questão de ansiedade, eu tenho propriedade pra falar. Então, assim, meio que é bom você cuidar da sua saúde mental, porque saúde mental em dia, você também vai estar mais tranquilo, mais relaxado e vai estar pronto pra lidar com as coisas. Aí eu tava vendo um vídeo sobre aprovação de medicina e pesquisando algumas coisas sobre espanhol, que é outra eletiva que tem na minha escola. E aí a gente tava tendo meio que aí uma questão. Tava resolvendo uma questão onde você teria que escrever frases em espanhol. Logo depois disso, já fui para as anotações de biologia sobre um conteúdo que até hoje eu estou tendo dificuldade. Eu tô pegando aos poucos, mas eu tô me esforçando, mas eu não consigo. Biologia é uma das matérias que ultimamente eu tenho procrastinado muito estudar, porque não é uma matéria que está me cativando como no ano passado estava me cativando muito. Ano passado eu era apaixonada por biologia. Eu não tenho mais esse afeto pela matéria quanto eu tinha no ano passado. Uma dica para vocês usarem bastante sobre querer aprender, tipo, você se colocar naquela vontade imensa de aprender um conteúdo, é você ficar idealizando que você já sabe ele. Tipo, eu já sei esse conteúdo, eu vou aprender muito mais, porque se você for perceber, quando você sabe mais um conteúdo, se apega a ele, meio que isso. Por exemplo, era eu com Primeira Guerra Mundial, cara. Eu poderia ler várias coisas sobre a Primeira Guerra Mundial que eu tava muito feliz. Agora, ninguém fazia eu ler algo sobre um governo tal. E a mesma coisa era com Era Vargas. Era Vargas eu amava, mas alguns assuntos eu já não gostava. Então, se apeguem a isso. Eu também tava organizando meu fichário, enquanto isso a gente vai bater nesse papo aqui. E bom, acabava que eu achava muito mais interessante, muito mais empolgante pra mim era fazer isso, sabe? Idealizar que eu já sei a matéria e eu tô fazendo isso com química e biologia, tanto que eu acabo tendo mais interesse em pesquisar assuntos e conteúdos. Eu às vezes até assisto mesmo por hobby, sabe? Um conteúdo de física, um conteúdo de espanhol, de inglês. Então você tem que ter esse apego. Também usem a lei da atração, gente. Usem a lei da atração. Lei da atração é vida, mas não vai ficar esperando a lei da atração fazer milagre, porque fazer milagre ela não faz. Você também tem que correr atrás, tá bom? Eu também já tive assim uma percepção que muita gente vive por validação acadêmica. Cara, eu sou uma pessoa que eu vivo por validação de professor. Se o professor te elogia na frente de toda a turma, você fica muito feliz. Isso é validação acadêmica. E pra mim, a validação acadêmica, ela é mais em questão de notas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o meu ego alimentado, principalmente na questão estudantil. Eu gosto que o professor elogie meu caderno, eu gosto que o professor elogie as minhas notas. Só que assim, você tem que também entender os limites, que não vai ser todo santa vez que você vai acertar de cara toda a matéria, você não vai conseguir tirar 10 em todos. Então, comecem a aceitar as péssimas notas e buscar melhorar cada vez mais.